ecos do além. Eu cresci ouvindo que, na Quaresma, coisas ruins acontecem. Minha avó sempre me alertou. Época de respeito, de silêncio, de oração. Quem desrespeita paga o preço. Eu nunca dei muita importância. Achava que eram só histórias para assustar as crianças. Algo inventado para fazer a gente se comportar. Mas naquela Quaresma, eu aprendi que algumas lendas têm um fundamento real. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Eu morava em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Um lugar pequeno com ruas de paralelepípedo e casinhas antigas onde todo mundo se conhece. Durante o dia era uma cidade tranquila, mas à noite havia certos lugares que ninguém ousava passar. Um desses lugares era um terreno abandonado no final da rua onde eu morava. Lá ficava uma capela antiga, que dizem que nunca foi terminada, porque o padre que a construiu morreu misteriosamente antes da inauguração. Ninguém ia lá, principalmente durante a Quaresma. Minha avó dizia que naquela época do ano, uma mulher vestida de branco aparecia chorando nos arredores da capela pedindo ajuda. Mas, se alguém chegasse perto, nunca mais voltava. Eu nunca tinha acreditado nisso até aquela noite. Eu voltava da casa de uma amiga. Tínhamos ficado conversando até tarde, sem perceber o tempo passar. Quando me despedi e olhei para o relógio do celular, já passava da meia-noite. A cidade estava completamente silenciosa, como se estivesse vazia. Nenhum carro, nenhuma alma viva nas ruas. Eu teria seguido pelo caminho normal de casa, mas para encurtar o trajeto, decidi pegar um atalho. Esse atalho passava perto da tal capela abandonada. Na hora, a história da minha avó passou pela minha cabeça, mas eu ri sozinha. Eu já tinha passado por ali tantas vezes de dia e nunca tinha visto nada. Por que seria diferente agora? Quando me aproximei do terreno, senti um vento gelado atravessar meu corpo. O clima tinha mudado de repente. O ar parecia mais denso, carregado de algo pesado. Tentei ignorar e continuei andando, mas então ouvi um choro baixo, vindo de dentro da capela. Meu coração acelerou. Eu parei no meio da rua e prendi a respiração. O som era nítido. Era um choro feminino, baixinho, como um lamento. Meu corpo inteiro se arrepiou. Foi quando eu a vi. Na porta da capela, uma mulher vestida de branco estava parada, de costas para mim. Seu cabelo escuro descia pelos ombros, e seu corpo parecia levemente inclinado para a frente. Meu primeiro instinto foi correr, mas então ela me chamou pelo nome. Gabi, meus pés travaram. O ar sumiu dos meus pulmões. Como ela sabia meu nome, eu queria fugir, mas não conseguia me mexer. A mulher começou a se virar lentamente, e quando finalmente vi seu rosto, senti meu sangue gelar por completo. O rosto dela era idêntico ao da minha avó, mas não era minha avó. Os olhos eram totalmente negros, como buracos sem fundo, e a pele pálida tinha um tom acinzentado. Foi a última coisa que lembro antes de tudo escurecer. Acordei sentindo minha cabeça pesada e meu corpo dolorido, como se eu tivesse dormido por dias. Demorei alguns segundos para entender onde estava, mas logo reconheci o cheiro da casa da minha avó. Antes que eu pudesse me mover, ouvi a voz dela. Graças a Deus você acordou. Minha avó estava sentada ao lado da cama, segurando um terço entre os dedos. Seu olhar era uma mistura de alívio e preocupação. Ela me contou que o vizinho, seu Osvaldo, estava voltando do trabalho e me encontrou desmaiada em frente à capela. Então ele me trouxe até em casa. Por sorte, quem me encontrou foi um homem de bom coração que me trouxe em segurança. A lembrança bateu na minha cabeça como um raio. O choro, a mulher de branco, aquele rosto idêntico ao da minha avó. Meu corpo se arrepiou inteiro. Então, contei tudo para minha avó. Minha avó fechou os olhos e suspirou. É assim que ela faz? Ela engana. Sempre foi assim. Esse espírito aparece durante a Quaresma e chama as pessoas do jeito que sabe que elas vão confiar. Com vozes familiares, rostos conhecidos, tudo para fazer a pessoa chegar perto. Então eu perguntei o que aconteceria se alguém se aproximasse dela. Minha avó desviou o olhar. Ninguém sabe. Quem foi, nunca voltou para contar.
Um arrepio subiu pela minha espinha. Meu coração batia, tão forte que eu conseguia ouvir o som no silêncio do quarto. Minha avó se levantou, pegou um vidro de água benta e me fez beber um gole. Depois, apertou o terço na minha mão e disse: "A gente vai rezar. Hoje, amanhã e sempre. E você nunca mais vai passar por ali sozinha, ouviu bem?" Aquela foi a última vez que me aproximei daquela capela. Depois daquela noite, sempre que passava por lá, eu acelerava o passo, evitava olhar e me cobria com orações. Porque até hoje, nas madrugadas silenciosas da Quaresma, dizem que a mulher de branco ainda está lá, esperando por alguém que caia no seu chamado. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Cresci em cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, e a vida segue um ritmo calmo. Mas uma coisa que sempre aprendi foi a respeitar as histórias da Quaresma. Minha mãe sempre dizia: "Nunca ande sozinho de noite, nunca atenda chamadas estranhas e, pelo amor de Deus, nunca abra a porta para ninguém depois da meia-noite." Eu ouvia, mas nunca tinha dado muita atenção. Até o ano em que aprendi da pior forma possível. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Meus pais tinham viajado para visitar meus avós em uma cidade vizinha, e eu precisei ficar em casa por conta das aulas. Fiquei sozinho, mas para mim isso nunca foi um problema. Eu adorava a ideia de ter a casa só para mim. Nada de regras, nada de horários, só eu e a televisão até tarde. A primeira noite foi tranquila. Segui minha rotina como todos os dias. Naquela noite dormi cedo, mas na noite seguinte, uma sexta-feira, decidi que ficaria em frente à televisão até mais tarde. Era por volta de 00:30 quando ouvi as batidas na porta. 3 batidas secas. A cidade onde eu morava era tão interiorana que ninguém se preocupava com portões altos ou em consertar a cerca quebrada. Por isso, passar pelo portão pequeno e bater diretamente na porta da casa de alguém era comum. Quem diabos bate na porta a essa hora? Pensei. Fiquei imóvel por um instante, esperando para ver se continuava. O silêncio voltou e eu ri de mim mesmo. Devia ter sido coisa da minha cabeça ou do filme que eu assistia. Mas na noite seguinte, 3 batidas de novo, exatamente no mesmo horário. Dessa vez, abaixei o volume da televisão e fui até a porta. E espiei pela janela por trás das cortinas. Não tinha ninguém. A casa inteira ficou em um silêncio absoluto. O tipo de silêncio pesado onde até a respiração parece alta demais. Voltei para a sala tentando ignorar o frio na barriga. Mas, na noite de domingo, as 3 batidas vieram de novo. Eu já estava ficando irritado com aquilo. Só podia ser algumas crianças do bairro que se juntaram e decidiram me atormentar. Só que dessa vez, quando olhei pela janela, havia um homem parado na minha porta. Ele usava roupas escuras e um chapéu de feltro. Estava parado ali, imóvel, com as mãos nos bolsos. Eu não conseguia ver seu rosto direito, mas senti algo errado nele. Algo errado demais. Apesar na noite escura, eu consegui ver com nitidez que havia realmente um homem ali, totalmente imóvel em frente à minha porta. Meu corpo inteiro se arrepiou. Apertei os olhos, pisquei rápido, tentei ver melhor. Mas quando olhei de novo, ele não estava mais lá. A rua estava vazia. Dormi mal naquela noite e no dia seguinte liguei para minha mãe. Contei sobre as batidas e ela ficou em silêncio por um instante antes de dizer: "Filho, você não abriu a porta, né?" "Claro que não", respondi. Ela suspirou aliviada. "Então tá tudo bem. Não abra e não pergunte quem é. Apenas ignore. Reza hoje à noite com fé. Amanhã eu e seu pai estaremos em casa." Não perguntei o motivo. Mas naquela noite, quando o relógio marcou 00:30, eu fiquei sentado na cama, com um terço nas mãos, esperando. As 3 batidas vieram de novo. Dessa vez eu não fui até a porta. Apenas segurei o terço com mais força e comecei a rezar. O silêncio voltou. E naquela noite, pela primeira vez, eu ouvi passos se afastando da porta. Não dormi aquela noite. E na segunda-feira, não fui à escola. Meu coração palpitava só com a ideia de abrir aquela porta. Esperei meus pais chegarem. Meus pais voltaram no dia seguinte.
Assim que chegaram, corri para falar com a minha mãe. E foi então que ela me contou. Quando eu era criança, aqui nessa mesma casa, aconteceu a mesma coisa. Durante a quaresma, todas as noites alguém batia 3 vezes na porta. Meus pais mandavam a gente ignorar. Diziam que era ele testando a nossa fé. Meu coração disparou. Ele quem? Minha mãe olhou diretamente nos meus olhos. O diabo. Meu sangue gelou. Minha mãe seguiu a quaresma em oração, benzeu toda a casa. Mas eu, com 17 anos, um cara que nunca teve medo, dormi durante toda a quaresma no quarto com meus pais em um colchão ao lado da cama. Dormi por muito tempo com um terço debaixo do travesseiro. E todo ano, durante a quaresma, ainda me pergunto: e se naquela noite eu tivesse aberto a porta? Cresci em uma cidade pequena em Minas Gerais, onde a igreja era o centro de tudo, e as tradições de quaresma eram seguidas à risca. Para mim, sempre foi um período de reflexão, de oração, algo mais simbólico do que real. No entanto, depois do que aconteceu comigo naquela quaresma, sou forçada a repensar tudo o que eu acreditava sobre o mundo e sobre as forças que nos rodeiam. Eu tinha 19 anos na época e morava com minha avó, Dona Margarida, uma mulher de fé inabalável, mas que também carregava um ar de mistério, como se soubesse algo que os outros não sabiam. Ela sempre me dizia que a quaresma não era apenas uma época de jejum e oração, mas também de vigilância. Segundo ela, durante esse período, as portas entre o mundo dos vivos e dos mortos ficavam mais finas, e certos espíritos aproveitavam para fazer suas rondas, especialmente durante a noite. No final da quaresma daquele ano, algo aconteceu que até hoje me faz questionar se aquilo foi real ou apenas fruto da minha mente atormentada. Tudo começou na sexta-feira antes da Páscoa. A cidade estava mais quieta do que o normal, e a igreja tinha uma presença quase opressiva. Eu tinha ido à missa de noite com minha avó, e voltávamos para casa por volta das 10 da noite. A rua estava deserta, e a única luz que iluminava o caminho vinha dos postes. Quando estávamos perto de casa, ouvi um som vindo do campo. Era uma espécie de lamento baixo e contínuo que parecia cortar o silêncio da noite. Eu olhei para minha avó, que já parecia saber o que estava acontecendo, e ela me fez um sinal para que não dissesse nada. Ela sabia, sempre sabia. O som era estranho, como se alguém estivesse cantando uma oração, mas de uma maneira errada, distorcida. Não conseguia distinguir se era humano ou algo mais, algo sobrenatural. Quando chegamos em casa, minha avó disse com a voz baixa e tremendo: "Não abra a porta para ninguém esta noite. Se alguém bater, não vá atender. Nada de bom vem à noite na sexta-feira da quaresma." Eu, como sempre, achei que ela estivesse sendo excessivamente cautelosa. No entanto, quando ela começou a rezar em voz alta, eu senti que havia algo errado. Algo no ar, algo que estava prestes a acontecer. Durante a madrugada, por volta das 3 horas, eu acordei com o barulho de alguém batendo na porta. Bateu 3 vezes seguidas. A primeira batida foi forte, quase um golpe, como se alguém estivesse querendo forçar a entrada. Depois, veio a segunda, mais suave, como se tivesse tentado se controlar. E a terceira batida soou como um sussurro, quase inaudível. Era um som estranho que parecia atravessar a madeira da porta. Eu estava paralisada, incapaz de me mover. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, minha avó apareceu ao meu lado. Ela me olhou com os olhos arregalados e me fez um gesto, com a mão, para que eu não falasse nada. "Fique quieta, não abra. Não fale." Ela se ajoelhou e começou a rezar com mais força. O barulho na porta continuava, mas agora havia algo mais. Uma presença que eu sentia sem ver. O ar ficou mais denso, como se algo estivesse tentando entrar. Minha avó, com uma calma quase sobrenatural, continuava suas orações, mas eu podia sentir seu medo, apesar de sua postura firme. Foi quando a porta começou a tremer. Não era o vento. Não havia vento naquela noite. A madeira rangia e se contorcia como se alguém estivesse tentando arrombar a porta com uma força invisível. Eu, com os olhos arregalados,
Olhei pela fresta da janela e vi uma sombra passando. Pela porta, uma figura alta que se movia lentamente pela rua. De repente, a figura parou na nossa porta, e em um sussurro que parecia vir do fundo da terra, alguém disse com uma voz distorcida e fria: "Abre, vem me ver. Não tenha medo." Era como se a voz tivesse vindo de dentro da nossa casa, como se estivéssemos sendo observados. Eu tremia, e minha avó não parava de rezar, cada vez mais rápido. Ela parecia saber o que estava acontecendo, mas eu não entendia o que estava em jogo. O barulho da porta parou de repente, e o silêncio tomou conta da casa. Eu e minha avó ficamos ali, imóveis, até que finalmente ela se levantou e disse: "O penitente da quaresma está entre nós. Ele vem buscar aqueles que não respeitam as leis da época. Ele faz isso todas as noites durante a sexta-feira da quaresma. Mas não devemos temer. Ele só pode nos tocar se abrirmos a porta." Ela explicou que durante a quaresma, algumas almas perdidas que não conseguiram se redimir durante a vida vagueiam à noite em busca de penitência. Eles se fazem ouvir através de batidas na porta, esperando que alguém os liberte. No entanto, se você abrir a porta, eles podem entrar e nunca mais sair. Fiquei com a mente cheia de perguntas, mas, como minha avó me aconselhou, nunca mais. Passei a sexta-feira da quaresma sozinha em casa, e sempre fechei bem todas as portas e janelas. O som daquela batida ainda ecoa na minha mente, e até hoje, quando é sexta-feira da quaresma, sinto um calafrio ao ouvir o vento bater na janela. Eu sempre morei em uma cidadezinha no interior de São Paulo, um lugar tão pequeno que você poderia atravessá-la de uma ponta a outra em menos de 15 minutos. O tipo de cidade onde todo mundo conhece todo mundo e os rumores se espalham mais rápido que fogo em campo seco. Durante a quaresma, as pessoas se fecham ainda mais em si mesmas, orando e se preparando para a Páscoa, mas é também uma época de grande tensão na cidade. Dizem que o cemitério local foi o cenário de uma tragédia há muitos anos. Durante a década de 1930, uma mulher chamada Maria Clara, conhecida por todos como Dona Clara, foi acusada de bruxaria. Ela havia perdido seus filhos muito pequenos e, por isso, começou a ser vista como alguém que atraía o mal. A cidade inteira, tomada por medo e superstição, a acusou de fazer pactos com o demônio para trazer seus filhos de volta. No auge da sua dor e desesperança, Dona Clara teria invocado um espírito demoníaco. A história dizia que, durante a quaresma, Dona Clara retornava para tentar atrair novas almas para ela. Os mais velhos sempre diziam que, se você se aproximasse do cemitério na noite de sexta-feira da quaresma, poderia ouvir a voz de uma mulher chamando seu nome, ou até ver a figura dela, esquelética e com olhos vazios, vagando pelos túmulos. Eu sempre ouvi essas histórias, mas como uma jovem de 20 anos e com uma certa curiosidade que só os jovens têm, achava tudo isso um pouco exagerado. Nunca havia realmente acreditado que algo de sobrenatural aconteceria. Mas algo naquela quaresma de 2020 fez eu mudar completamente de ideia. Naquela noite, algo me fez acordar. A janela do meu quarto estava aberta e uma brisa fria passava pela cortina. Eu podia ouvir o som distante de algo, algo como um lamento suave. Inicialmente pensei que fosse o vento, mas a sensação de que alguém estava me observando me envolveu como uma capa pesada. Não sei quanto tempo fiquei parada ali ouvindo o som até que subitamente eu escutei algo ainda mais claro. Era uma voz suave, quase como um sussurro, e o nome que ela dizia era o meu. A princípio, pensei que fosse o sono me pregando, peças, ou talvez alguma brincadeira de alguém na rua. Mas a voz era nítida, clara, como se estivesse vindo de dentro de casa. Um calafrio percorreu meu corpo, e eu me levantei da cama. Abri a janela para tentar entender o que estava acontecendo, mas, ao olhar para fora, vi uma figura pálida em meio à neblina, parada no portão do meu quintal. A figura estava parada em frente à minha casa, imóvel, mas algo nos seus olhos, algo que brilhava na escuridão, me fez gelar. Eu não conseguia ver claramente, mas sabia que não era uma pessoa normal.
O que eu vi naquela madrugada de sexta-feira da quaresma não era humano. Era um corpo de mulher, mas seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais nada ali além de escuridão. A voz sussurrando o meu nome vinha de lá, e eu sabia que aquela não era uma pessoa, mas algo que estava tentando me atrair. Eu estava em choque. Não sabia o que fazer. A figura se movia lentamente em direção à minha casa. Então, quando eu pensei que não poderia ficar mais apavorada, a figura se virou e foi embora, desaparecendo na neblina, como se o próprio ar tivesse engolido. Quando o sol finalmente apareceu, conversei com minha mãe sobre o que havia acontecido. Ela me contou que ela veio na quaresma, como todos os anos, mas nunca voltava sozinha. Ela sempre levava alguém, como se ainda buscasse pelos filhos. Talvez fosse a minha vez. A cada quaresma que passa, eu me lembro da figura vazia nos portões da minha casa. Nunca me esqueço dessa cena. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.